Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu convido a entrar aqui, no card que fica no cantinho do vídeo para poder se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola aqui no Portal Revoluta. Bom, esse é o 5º episódio da 2ª temporada do programa Eu Que Fiz. Sim, se você está chegando agora, você tem 24 episódios para trás para ver, 20 da primeira temporada e 4 da segunda. E esse é o 5º episódio. Nesse episódio, o convidado ele é de Vitória, no Espírito Santo. Ele tem 42 anos, é escritor e editor e comanda a editora Cousa. Eu estou falando do Saulo Ribeiro. O Saulo vai apresentar nesse episódio esse livro aqui, Os Incontestáveis, que foi lançado pela editora Cousa e pela Patuá. E ele vai contar um pouquinho de como é que foi o processo para colocar a história nas páginas desse livro aqui. Ele me mandou, agradeço demais, ele me mandou, na verdade, 2 exemplares, esse que ficou para mim e um que eu sorteei lá no Instagram do Portal Revoluta. Então, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é só olhar aqui, deixar aqui embaixo o endereço do portal, do Instagram, do Portal Revoluta. E aí você começa a seguir lá e fica por dentro dessas novidades, sorteios e também outras notícias que eu posto por lá, tá bom? Então eu deixo vocês agora com o 5º episódio da 2ª temporada do programa Eu Que Fiz, com o Saulo Ribeiro falando dos Incontestáveis. Opa, beleza galera? Obrigado aí ao Portal Revolutas por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre o meu livro. Eu estou transmitido aqui do Café da Bandida, é uma das sedes da editora Cousa, na ilha de Vitória, Espírito Santo. E vamos lá. Bom, Os Incontestáveis, ele conta a história de 2 irmãos, Bel e Mal, que têm uma relação familiar muito tumultuada. E eles pegam um carro, um Opala 77 amarelo, e resolvem procurar o carro que pertenceu ao pai, o Maverick, também dos anos 70, que o pai vendeu, e é meio que a única coisa que resta de bom que eles tinham do passado deles. Eles vão atrás desse carro para comprar de volta pelas estradas do Espírito Santo e vão se metendo em um monte de confusão para conseguir esse carro de volta. Esse carro, coincidentemente, é proposital, ele passa pelos municípios do antigo contestado, que é a região de fronteira com Minas Gerais, em que não havia claramente ali aonde seria Minas e aonde seria Espírito Santo. Isso deu muita confusão, teve guerra, teve conflito de terra, teve proposta de um Estado independente, Isso vem sendo discutido, se havia um Estado independente, se quiseram criar isso ou não, mas isso está no universo da historiografia. No universo da ficção, para mim, existe, E assim, o livro ele vai contando essas histórias e os irmãos vão se chocando com o passado e com o presente, Ouvindo muito Black Sabbath, E com muita confusão, bebendo muito conhaque, fazendo muita arruaça pelos municípios. E é muito divertido, assim, eu procurei fazer uma obra bem divertida, mas sem perder de vista os problemas que a gente tem no Espírito Santo. A inspiração para o livro, O livro surge de uma viagem que eu fiz de moto, cruzando as fronteiras do Espírito Santo com a Bahia, as fronteiras com Minas Gerais e as fronteiras com o Rio de Janeiro. Ao todo eu fiquei 17 dias na estrada,
e aí era sempre município de um lado, município de outro. Depois eu passava pelos distritos dentro desses municípios, né, pela zona rural desses municípios, tentando entender mesmo a dinâmica de cada lugar e principalmente tentando entender a dinâmica do que me fazia capixaba e do que me fazia baiano, do que me fazia mineiro ou capixaba, do que me fazia fluminense, carioca ou capixaba. Então tinha essa busca de fronteira e de território, né, e de tentar entender o que mudava de um lugar para o outro, né, justamente pela aquela busca em cima da viagem dos irmãos, que é em cima da região do contestado, né. E aí com isso eu fui criando um bloco de notas, de anotações sobre essa viagem. E com essas anotações, né, eu pretendia fazer um romance de estrada, que eu fui trabalhando nele, mas ele empacava, trabalhava, mas ele empacava, né, até o momento em que eu procurei o Serafini, que é meu parceiro de cinema, e falei, cara, eu tô com esse livro para escrever, o que você acha aí? Ele olhou e falou assim, cara, isso daí dá um filme, vamos fazer um roteiro. Então a gente pegou e juntou esse roteiro, né, juntou essa obra em forma de roteiro, no caso, né, escrevemos juntos em casa, isso foi uma escrita frenética durante uns 20 dias mais ou menos, e a partir dali eu já separava coisas que iam para o livro e coisas que iam ser trabalhadas no romance, né, e aí acabou e o Serafa levou o roteiro embora, né, e eu fiquei ali com aquelas anotações, né, e pensando sempre nessa estrada e no clímax de tudo que vira Cotaxé, que é um distrito no noroeste do Espírito Santo, no município de Acoporanga, onde teria havido o Estado da União de Jeová, e quando chega nesse lugar é o clímax, é onde a história se finaliza, por assim dizer, né? Isso é assim no filme e é assim também no romance, né? E aí eu tentei fazer uma obra divertida, uma obra leve, uma obra rápida, com o ritmo do rock and roll, mas ao mesmo tempo eu queria uma obra também que mostrasse os problemas, né, que a gente tem no Espírito Santo, certamente em outros estados do Brasil, a questão da monocultura, a questão do abandono do poder público, né, a questão do abandono, né, dessas famílias em comunidades rurais, né, à própria sorte, né, a questão da violência, a questão dos conflitos fundiários que existiram, existem, e tomara que a gente tenha um dia que isso basta, que isso pare, né? Porque um país tão grande não deveria, né, viver com esse tipo de ferida, né, que dói muito. A pesquisa para a construção do livro foi uma pesquisa árdua, tem uma pesquisa bibliográfica. Eu parto de um romance, que é o romance Cotaxé, de Adilson Vilaça, em que o Adilson ele romanceia a história, né, do Estado da União de Jeová. E a partir dali eu busquei outras obras de referência, né? Eu visitei também alguns lugares e conversei com muita gente. Muitas das pessoas que eu conversei ou que criaram livros que foram importantes para o Cotaxé, eu botei até como referência bibliográfica no romance, mas não de uma maneira tradicional. Eu uso esses nomes dessas pessoas como nomes de rua ou nomes de rodovia, né? Então vai ter o Vander Costa 74, então é sempre o nome da pessoa que me ajudou e o ano de nascimento, né? Mas sempre no corpo da história como nome de rua ou nome de estrada. E a pesquisa ela se faz ainda, porque hoje em dia há um debate histórico muito forte sobre se houve ou não o Estado da União de Jeová como Estado, né? Da forma que a gente acredita como organização de Estado. E um grupo diz que sim, outro grupo diz que não, e a gente só tem a ganhar com esse debate. Eu não sou um grande escritor, não. Eu preciso de olhar para narrar. Eu preciso de ver o que está acontecendo. Então eu percorri o caminho dos irmãos. Muitas coisas que estão ali eu escrevi no processo. Algumas cenas, inclusive, eu reproduzi da onde eu estava. Às vezes eu parei numa parada de estrada e narrei o que estava acontecendo, ou narrei o que eu imaginei que estava acontecendo. Então eu passei por todos os lugares dos irmãos mais de uma vez. E depois eu tive a oportunidade de passar por causa do filme também, para poder fazer pesquisa de locação, né? Então, às vezes, pelo mesmo lugar eu passei mais de uma vez. E isso foi bacana. Quando eu releio o livro,
né? Além de achar às vezes sempre algum probleminha, alguma coisinha que eu queria narrar de novo, eu sempre tenho esse álbum de fotografias em palavra de cada lugar. Na verdade, assim, o roteiro foi construído junto com o romance, né? Mas o romance demorou mais tempo, por incrível que pareça. E aí, quando eu comecei a ver a produção do filme, que é uma coisa que eu não me envolvi diretamente, eu me envolvi muito no processo inicial de pesquisa de locação, de escolha dos atores e tal, mas eu não participei das locações mesmo, né? Eu fiz uma ponta no filme também, fiz o Pazola, que é o meu detetive de outros livros, né? O Pasolini, meu faz tudo, né? E coincidentemente tem um candidato da direita disputando a eleição aqui em Vitória que se chama Pasolini agora, né? Não duvido que o meu personagem não fizesse a mesma coisa também, então ele poderia se envolver com os piores grupos políticos para disputar uma eleição também, como o Pasolini está fazendo aqui em Vitória. Mas aí eu fiz uma ponta tal, mas eu não participei ativamente. Porém, quando eu vi o filme, o Fábio Mosini, que é um cara que não é ator, é do cara de bandas de rock, do underground e tal, ele reproduziu um Belmont da maneira que eu imaginei. Inclusive, depois eu comecei a usar a própria voz do Belmont, criada pelo Mosini, para continuar a escrita da história. Então, quer dizer, o filme e os atores, né, o Maurício também, que é o Will Jost que faz, né, isso me influencia também na escrita do livro depois, porque eu uso essas vozes, né? Então foi um processo rico, foi um processo bacana. O pasmo desses personagens saírem do papel e irem para corpos, né? Eu já tinha tido esse abismo porque eu venho do teatro, né? Então eu escrevi dramaturgia durante um bom tempo, então eu já tinha tido esse abismo, né? Mas o abismo da voz invadindo a gente, da voz impondo, isso foi novo para mim e foi um processo bem legal. O processo dos Incontestáveis, do romance, ele tem mais ou menos 5 anos, porque é o período que eu faço uma viagem e faço as anotações. Depois é o período em que a gente transforma em roteiro. Depois é o período em que eu ganho a Bolsa Funarte e vou para a escrita do romance com mais força. E a finalização demora um bom tempo. E depois o processo de edição. Então é um processo de 5 anos. Acho que é um prazo saudável. Meu próximo projeto certamente já está com mais de 2, né? 2 ou 3. Então meu próximo projeto vai entrar com quase 10, né? Eu acho, até ter o livro pronto. Então Os Incontestáveis com 5 foi um processo legal. Meu primeiro livro saiu muito rápido, com um processo de 1 ano. E eu não gosto muito do primeiro. Do Incontestáveis eu gosto um pouco mais, então eu acho que eu preciso demorar um pouquinho mais para gostar mais do próximo também. Que já estou escrevendo e estou me amarrando na diversão que está sendo escrever o novo livro, né? Porque eu me marco muito por isso. Eu tenho que me divertir para achar que o livro está ficando legal. Então ele tem que agradar a mim primeiro, né? E por enquanto está me agradando, né? Eu acho que a maior curiosidade em relação a esse livro foi o fato dele ter saído depois do filme, né? Quer dizer, o natural seria o livro sair antes, né? Nesse caso não, o livro saiu depois. Tem outros casos assim de livros que saem depois, né? Tem Um Homem que Amava Mulheres, por exemplo, que saiu depois do Truffaut, né? O livrinho sai depois, tal. Tem outros casos na história aí, mas eu acho que essa é a maior curiosidade. A parte gráfica do livro tem o design do Gustavo Binda, que é quem diagrama também, quem fez aquele lettering com o Incontestáveis, que eu gosto bastante. Um artista plástico muito bacana daqui do Espírito Santo, né, bem conhecido até fora daqui do Espírito Santo, que é o Luciano Feijão, fez 2 ilustrações internas que abrem os capítulos e para mim o resultado é excelente. Eu gosto muito do livro graficamente e das ilustrações. Primeiro contato com a literatura.
Primeiro contato com a literatura foi lá atrás, né, como eu já tinha falado com vocês, livros em bancas de jornal, tal. Agora, como escritor, o meu primeiro contato é como dramaturgo, né? A primeira coisa que eu escrevo é peça de teatro. Depois que eu vou para a literatura por causa de blog, eu era blogueiro e escrevi de maneira anônima. E era gostoso ver as pessoas comentando, isso meio que me incentivava a continuar produzindo, né? Mas eu sempre, o meu primeiro contato é como leitor, né, de literatura, e eu continuo sendo um grande amante da literatura enquanto leitor, né? Ler para mim é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, junto com umas outras coisas bem legais também, mas enfim. Bom, vamos lá. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira, olha, eu tenho vários, assim, tem muitas coisas que eu volto a ler sempre, porque não que eu leia a obra toda de novo, mas que eu costumo voltar para ler um poema ou ler um trecho de prosa, Flores do Mal, do Baudelaire, né? Tem o João Cabral, que pelo menos uma vez por ano eu pego o Morte e Vida Severina, que me emociona muito, algumas coisas do Cortázar, né? A Rayuela, que eu sempre também volto. Mas um livro que eu volto muito e que fica muito na minha cabeceira é Os Detetives Selvagens, do Bolanho. Gosto bastante e me inspira muito, assim. Nesse mundo tão veloz que a gente vive, em que a correria é tão grande, é difícil às vezes a gente conseguir chegar ao fim com satisfação, né, com a alegria do dever cumprido de alguns livros. Durante um tempo, meu calo foi o Ulisses de James Joyce, um calo já superado, né, mas agora eu tenho na minha cabeceira o 2666 do Bolanho, que é o calo de muita gente, mas é uma satisfação também a gente ter um livro para ser devassado, assim, que a gente sabe que vai demorar um pouco mais e que a própria leitura, né, se torna uma aventura também. Vamos lá, um livro para ser indicado aí. Opa, meu fone. Um livro para indicar. Tenho muitos para indicar, tenho muitos de autores independentes. Tem muita coisa boa rolando no Brasil, muita coisa boa. Mas eu vou indicar um que está mais recente e que está nessa transição do autor independente, que é do Caê Guimarães. O Caê é um autor aqui do Espírito Santo, eu já tive a oportunidade de editar obras dele. E o romance dele, Encontro Você no Oitavo Round, foi premiado no Prêmio Sesc agora, acaba de ser publicado. É um romance lindo, um baita romance, que une uma brutalidade com uma poesia e com uma suavidade ao mesmo tempo, que é bonito, uma sensibilidade de olhar a cidade. Ele é ambientado aqui na Grande Vitória. É a história de um pugilista, né? E o bacana é essa questão também, né? Tipo, a gente quase não tem obras que são inspiradas no boxe, né? Que é um universo que eu gosto pra caramba. E o Caê conseguiu criar a história desse pugilista de uma maneira muito, muito forte, muito bonita. E é um livraço, já está disponível por aí. Eu recomendo muito a leitura desse romance. E esse foi o Saulo Ribeiro falando dos Incontestáveis. Bem legal, né, ver o envolvimento dele para construir essa história, esse livro. Eu ainda não li o meu exemplar, agradeço demais, Saulo, você ter me enviado, eu vou ler, prometo. E ainda não é meu calo literário e não será, porque quando eu pegar para ler eu vou até o final. E agradeço demais ao Saulo por ter participado. E é isso. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, os dados, né, os links para vocês acompanharem a editora Cousa e também o Saulo e também o nome dos livros que ele comentou no decorrer do episódio, tá bom? Então, chegou a hora de eu indicar um livro para vocês e nesse episódio eu vou indicar um livro do Jean-Paul Sartre, que é O Muro. O Muro é um livro que contém 5 contos do Jean-Paul Sartre, bem naquela pegada existencialista, falando de morte, falando de agonia, falando de doença, mas eu acho super importante ler. É um livro que me pegou, assim, ele é denso,
né, como boa parte da obra do Jean-Paul Sartre. É um livro para você sentar, se concentrar para ler. Então pega aí um tempinho da sua quarentena e mergulha no universo que o Jean-Paul Sartre apresenta nesse livro. Essa edição aqui, ela é de uma coleção de 50 anos da editora Nova Fronteira, né? E tá bem bacana. Tem papel amarelado, que não cansa muito a vista para leitura. E fica essa dica aqui para vocês, tá bom? Queria agradecer demais a todo mundo que tem assistido aos episódios, que tem dado feedback tanto nos comentários como lá no Instagram, pelo inbox. E é isso. Convidem seus amigos, mandem lá na corrente do WhatsApp para os seus amigos, no Telegram também, para que as pessoas conheçam o canal e conheçam essa iniciativa de falar de autores independentes, de falar de literatura como um todo. E quem não se inscreveu, se inscreve, tá aqui no cantinho o link, tá bom? E na descrição tem todas as redes do Portal Revoluta. Agradeço demais a todo mundo. Até o próximo episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. Um beijo e tchau!